Boa noite, gente. Uma colega pediu para que eu falasse um pouquinho sobre a minha preparação para o TAF. Eu falei para ela que eu já tinha uma postagem no feed falando um pouquinho sobre isso, mas ela pediu que eu falasse mais e aí eu tô gravando esse vídeo em resposta a ela e já a quem mais possa interessar, tá? Então, eu fiz o TAF do Piauí. O meu TAF exigia apenas 3 exercícios, então eu sei que tem TAFs que são muito mais rigorosos, como por exemplo os da Polícia Federal e de outros estados, que pede salto, que pede barra. No meu caso específico, eu tinha a exigência de fazer a corrida de 1.800 metros em 12 minutos, para as mulheres, isso. 10 flexões com apoio, né, com o apoio dos joelhos, 10 flexões sem limite de tempo, mas sem parar. E 30 abdominais remador em 1 minuto, né, que é aquela abdominal que a gente tem que bater a mão atrás, dobrar os joelhos e o cotovelo tem que passar da linha dos joelhos. Tem toda uma técnica certinha, na verdade, para você fazer todos os exercícios. Eu já vinha me preparando antes, tentando sair desse sedentarismo que às vezes a gente quando tá estudando fica. Então eu fazia um treinamento funcional na praia, que era bem tranquilo, bem leve, 2, 3 vezes na semana. Não seria o suficiente pro TAF, mas já me ajudou a sair de estar totalmente parada. Para o TAF especificamente, eu fui me preparar com uns 4 meses de antecedência. Quanto a isso, o que eu digo? Não espere você estar aprovado para a fase do TAF para você começar a treinar, porque a depender da sua rotina, do seu preparo físico, você não vai conseguir. Então, assim, esse papo de, TAF não reprova, na hora você dá um gás e dá tudo certo, a adrenalina ajuda, tudo bem, a adrenalina ajuda, na hora você pode ter um desempenho melhor porque você tá lá com toda a garra, mas não é o suficiente. Então, o TAF reprova sim, eu já vi gente reprovar. Um amigo meu reprovou num TAF na corrida. No dia do meu TAF do Piauí, tiveram várias pessoas que reprovaram, inclusive um candidato que estava nas primeiras posições reprovou no TAF. É muito triste, é muito dolorido para quem tá de fora também ver essas pessoas reprovando. Uma menina reprovou na minha bateria e é muito. Continuando, então você já começa a se preparar com antecedência. Você não precisa treinar especificamente, mas você treina os exercícios que normalmente são cobrados e você vai fazendo esse acompanhamento para que você ganhe, preparo físico, né? Para que você ganhe fôlego, esse tipo de coisa. Então, o TAF depende muito do edital, né? Como eu disse, cada edital tem uma cobrança diferente e cada edital vai ter uma exigência e você precisa saber qual é a sua dificuldade. O que eu diria como um conselho, uma dica? Pegue os últimos editais, veja quais são os exercícios que foram pedidos e se teste para ver qual é a sua maior dificuldade, aonde está a sua maior dificuldade. Eu achava que a corrida para mim ia ser super tranquilo e não foi muito tranquilo. O meu cardio é muito ruim, então eu perco o fôlego muito rápido, me canso muito rápido. Além de tudo, eu ainda tenho, eu corro com o pé um pouco para fora, isso faz com que eu gaste mais energia do que o necessário. Então eu tive dificuldade. Para eu chegar no tempo, foi difícil. Mas eu fui treinando primeiro aqui no prédio, sozinha. Então eu corria, baixava um aplicativo. Tem uns aplicativos, eu esqueci o nome do que eu usava agora, mas tem vários aplicativos que medem essa distância como tempo de corrida. Então eu ia correndo, ia medindo e tentando fazer cada vez mais. A minha meta era, eu precisava fazer 1.800 em 12 minutos, então a minha meta era fazer 2 km, 2,100, era o máximo que eu consegui foi 2,100. Você tem que criar a sua estratégia. Diz que o ideal é você manter um ritmo, você correr mais ou menos do mesmo jeito ou a corrida inteira, mas pra mim não funcionou. Eu não consigo correr com um ritmo o tempo todo, então eu dava tipo umas corridas mais fortes e aí dava uma corridinha mais leve. Então eu sabia que eu só ia me sentir segura se eu conseguisse bater o tempo com uma margem, que foi o que aconteceu. Então eu conseguia fazer 2 e 100, assim, muito dificilmente, mas conseguia fazer. Então eu falei assim, beleza, se eu consigo fazer isso aqui, lá vai dar tudo certo. Deu certo, eu passei na corrida. A corrida foi o meu último exercício do dia da bateria, mas foi bem difícil pra mim. Eu achei que eu não ia conseguir. Da minha bateria, eu fui a penúltima na posição lá. Eu digo que eu só perdi pra uma menina que tinha diabetes, desmaiou e passou mal. Eu só perdi pra ela, mas eu consegui, isso que importa. Quando faltava não sei quantos metros, eu já tava assim, sem energia nenhuma, mas eu falei, não, vai ter que dar certo. Eu respirei fundo e fui correndo. Aí depois me joguei no chão, passei mal, fiquei enjoada, mas passei, era o que importava. Deu certo lá. As abdominais pra mim foi bem tranquilo. Eu já tinha uma facilidade, mas eu vi uma menina reprovar na minha bateria.
por causa das abdominais, e eu vejo que muita gente tem dificuldade nas abdominais do tipo remador. Eu fui treinando em casa, eu vi vários vídeos no YouTube de como era, porque muitas coisas existe a técnica, principalmente para flexão, para barra, para esse tipo de coisa, e para abdominal remador também, que você precisa bater a mão no chão. Então, eu lembro que quando eu treinava, fiquei com as minhas mãos machucadas, porque eu treinava batendo com força os dedos, porque eu tinha muito medo de não me acostumar assim e quando chegasse lá eu não bater e o fiscal não contar. E isso acontece mesmo. Então eu treinei muito a técnica de bater a mão, de ter a postura, de passar o meu braço alto, de passar o braço do joelho, para que eu não perdesse nenhum movimento. Porque acontece de você estar muito nervoso e se você perde 1, 2 movimentos, aquilo te desestabiliza, tanto emocionalmente, como vai te deixar mais cansado e vai ficar mais... Porque uma coisa que é importante saber é que no dia do seu teste, no dia da sua prova, eles não apontam o que está errado. Então, por exemplo, você tem que fazer 10 movimentos, eles vão contar. 1, 2, 3. Se por acaso você errar ali no 3, ele vai ficar 3, 3, 3, 3. Ele não vai te dizer, olha, teu braço não está levantado o suficiente, você encostou no chão, você fez isso. Ele simplesmente não vai contar. Ele não tem obrigação de te dizer o que está errado. A não ser que ele seja um fiscal muito legal. Então, é importante que você saiba a técnica do movimento, que você saiba que você está fazendo o movimento correto, para que você não perca nenhum. O outro exercício era a flexão. A flexão foi a coisa mais difícil para mim. Eu nunca tinha parado pra tentar fazer flexão. E quando eu olhei no meu edital assim, 10 flexões, eu falei, 10 flexões com o joelho apoiado, isso aqui, tranquilo, né? Nunca fiz, mas é tranquilo. O dia que eu me abaixei no chão pra tentar fazer, eu vi que eu não fazia nenhuma. Eu não tinha nenhuma força nos meus braços. Eu não conseguia fazer nenhuma flexão. E aí eu me desesperei completamente. E aí eu comecei a ler o edital sempre traz quais são os critérios que eles vão utilizar pra verificar se o movimento tá correto ou não tá correto. E aí eu vi que os braços tinham que ser mais fechados, não podia ser o braço tão aberto. Eu comecei a treinar com o braço super aberto e ficou mais fácil. E o braço tinha que ser mais fechado. E cada vez que eu ia me prendendo mais no edital, ia ficando mais difícil. E eu realmente achei que pra mim não ia dar, que eu não ia conseguir. E aí, cerca de 2 meses e meio antes do TAF, eu contratei uma personal, que é uma amiga minha. E eu treinava com ela 2 vezes na semana na academia. Ela me recomendou que eu fosse malhar mesmo, normal o braço, para pegar força no braço, porque só ficar treinando a flexão não ia adiantar. Eu precisava mesmo puxar peso para tentar ganhar um pouquinho de força para poder ajudar. Junto disso, eu tomava creatina, que ela ajuda a dar uma força, então ela tinha me passado mais ou menos como tomar. É importante que você tenha um profissional para te indicar. E é importante que você foque, evidentemente, na alimentação. Então, pouco a pouco, em relação à flexão, que era o exercício que pra mim eu tinha mais dificuldade, eu fui conseguindo. Eu fui conseguindo 1, fui conseguindo 2, 3, 5. E aí variava muito. Tinha dias que eu fazia 15 e tinha dias que eu fazia 8, que eu não conseguia. E você acha que você vai conseguir, mas o seu corpo não responde. Então, tinha horas que não dava, que meu braço tremia e eu não conseguia subir de jeito nenhum. E para flexão também há uma técnica, né? Você tem que estar com o corpo reto, tudo isso eles vão verificar no dia. Então é importante que você tenha um profissional pelo menos uma vez, ou uma pessoa que já tenha prática, para olhar para o teu movimento e dizer se está correto, porque acontece às vezes da pessoa chegar no dia e fazer um exercício, um movimento errado e não contabilizar. Eu fiz também um TAF simulado lá no Piauí cerca de 1 mês antes, que foi quando a gente foi entregar exames médicos, com uns fiscais que já estavam acostumados. Fiz no local aonde seria a prova, foi tudo simulado direitinho e serviu demais, porque serviu para corrigir também erros, não só nossos, mas dos outros colegas que estavam lá, então que serviu de exemplo. Então, se você tiver essa oportunidade, é bom. Ou pelo menos se reunir com um grupo que vai fazer a prova, para que um possa corrigir o outro e verificar e ver quais são os erros, é muito importante. Uma colega